Olá, pessoal! Hoje vamos fazer uma aula falando sobre uma técnica de resolução de uma equação diferencial de primeira ordem, que é uma equação linear. Então, nas aulas anteriores, falamos um pouco sobre quando é que eu tenho uma equação linear, também já falamos o que é uma equação de primeira ordem, e dentre as equações de primeira ordem, já falamos sobre técnicas de solução quando nós temos variáveis separáveis. Hoje nós vamos falar sobre uma equação também de primeira ordem, porém que ela se caracteriza como uma equação linear, tá certo? Vamos lá? Don't taste me rushing, keep your words naked. Bem, pessoal, então vamos lá, vamos falar um pouco sobre as equações diferenciais de primeira ordem, equações lineares, tá certo? Então, falamos já um pouco, das equações diferenciais de primeira ordem. É uma equação diferencial que ela tem a derivada de primeira ordem e não tem de ordens superiores, tá certo? E aí, quando nós temos uma equação diferencial de primeira ordem e queremos encontrar uma solução ou uma gama de soluções, tá? Para essa equação diferencial, precisamos aí de alguma ferramenta, de alguma técnica, tá bom? E aí, vamos aqui para uma definição com uma característica, tá? Então, em específico, uma equação diferencial de primeira ordem, ela é dessa forma, né? Ela vai ter uma função a1x que multiplica dy dx, aqui poderia ser um y', mais um a0xy mais um g de x. Então, nós chamamos essa equação de equação linear, tá certo? Na variável y. Observa-se também que essa equação linear ela é de primeira ordem, tá bom? Bem, em especial, para se tratar aqui das equações lineares, nós vamos escolher uma maneira padrão para escrever essa equação que eu estou chamando aqui de equação 1, tá certo? Como que eu vou fazer isso? Então, vou pegar toda essa equação aqui, vou dividir toda ela por a1 de x e eu vou obter essa forma padrão aqui, ó, dy dx mais p de xy igual a uma f de x, tá? Observa-se, tá? Observa-se que dividindo então por a1 de x, esse meu p de x, embora eu não preciso fixar desta maneira, tá bom? Mas o meu p de x aqui acabaria sendo aí o que é o a0 de x sobre o a1 de x, tá certo? E essa minha fzinha de x que eu estou chamando aí é justamente o g de x da minha equação 1 dividido aí por a1 de x, tá bom? Bem, pessoal, temos aqui exemplos, tá? Temos aqui 3 exemplos de equações de primeira ordem, todas elas são equações de primeira ordem, tá? E todas elas são equações lineares, tá? Então, eu gostaria que vocês observassem que nós temos aqui equações lineares, tá certo? Destas equações lineares, eu tenho duas dessas equações, tá? Esta primeira equação, assim como esta segunda equação, são equações de variáveis separáveis. Nós falamos isso aí na aula anterior. Separáveis, tá? Então, nós já temos uma técnica para equações de variáveis separáveis, tá? E aí nós podemos aplicar uma técnica. Porém, vai acontecer, hora ou outra, de termos uma equação que não é de variável separável. E neste caso aqui, nós temos uma equação que ela é uma equação linear, Então, ela é uma equação linear. Essa equação também é uma equação de primeira ordem, tá bom? É uma equação de primeira ordem. Observe que essa equação não é de variáveis separáveis, tá? Não é de equações de variáveis separáveis. Então, não consigo separar aí num produto aí de f de x vezes um g de y, tá bom? Então, quando isso acontecer, como devo proceder para resolver esse tipo de equação diferencial? É o que nós vamos falar aqui agora, tá bom? Bem,
Resolvendo uma equação diferencial linear de primeira ordem, nós vamos seguir um passo a passo. Esse passo a passo ele é muito importante para resolver, tá? Esse tipo de equação diferencial aí, tá bom? Eu trago aqui esse método aqui, eu trago aqui para vocês esse passo a passo, tá bom? Depois, em um outro momento, vocês podem escrever nos comentários, né? Podemos, às vezes, fazer os comentários de onde aparecem alguns termos, né? Inclusive, o que nós vamos chamar aqui de fator de integração, que seria aí um mi de x, tá bom? Olha só. Então, a primeira coisa é escrever, tá? A equação linear, que é dado lá naquela fórmula 1, na forma padrão, que é aquela forma onde eu tenho uma constante 1 multiplicando dy dx. Feito isso, tá? Olhando então para a forma padrão, o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o que eu chamo de fator de integração. O fator de integração ele é justamente a exponencial da integral de p de x dx. Lembrando que p de x é aquele termo ali que está multiplicando o y. Quando eu encontrar este daí, tá ok? Quando eu encontrar esse fator de integração, eu vou multiplicar de ambos os lados da equação e eu vou observar que esse fator de integração aqui multiplicado por y, tá? Ele é justamente essa derivada aqui, ó, dx, tá? É o que eu vou obter do lado esquerdo e do lado direito eu vou obter o fator de integração vezes a f de x. Então, quando eu integrar de ambos os lados, eu vou acabar encontrando aqui uma solução para y. É o que eu vou fazer. Nós vamos fazer aqui alguns exemplos, tá bom? Para a gente verificar esse passo a passo e aperfeiçoar aí nessa técnica que nós estamos aplicando para equações de primeira ordem, tá? Então, para o primeiro exemplo, olha só o que nós temos, tá bom? Bem, esse meu primeiro exemplo, ele já está escrito na minha forma padrão, então eu não preciso me preocupar com o primeiro passo. O primeiro passo aqui está ok, tá bom? O primeiro passo está ok. Meu segundo passo, e aí eu gostaria, tá, que vocês observassem, eu vou chamar de mi de x. Mi de x é o que é o fator de integração. Ele é o e elevado à integral de p de x dx. Então, eu preciso encontrar aí esse fator aí de integração, tá bom? Bem, então vamos encontrar, tá bom? Eu vou ter aqui, vou resolver aqui separadamente a integral, o meu p de x, tá? Observe que o meu p de x aqui é igual a menos 3. Então, eu tenho que integrar menos 3 dx, tá bom? Isso aqui não vai ser muito difícil, vai ser menos 3x. E assim, eu vou ter que m de x é justamente igual a exponencial de menos 3x. Feito esse passo aí, né, esse segundo passo, vamos ao terceiro passo. Então, o que eu queria que vocês observassem é que a parte aqui da esquerda é como se tivéssemos aqui esse mi de x, tá? Vezes y, tá? É a derivada aqui do produto, vai ser a derivada do primeiro, né? Vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. E isso daqui, ele é justamente igual ao fator aqui de integração mi de x vezes zero, né? Que é aqui a minha f de x. Então, resolvendo este daqui, quando eu falo, né, resolver, a gente precisa aqui integrar de ambos os lados para poder encontrar. Nós vamos encontrar do lado de cá, olha só, observe, eu vou obter aqui já. Eu vou obter aqui e elevado a menos 3x vezes o y. E de cá, né, a integral aqui de zero, né? Que eu vou integrar com respeito a x. Vai ser uma constante, tá certo? Vai ser aqui uma constante. Bem, podemos finalizar aqui, né? Encontrando aí a solução y sendo c vezes e elevado a 3x, tá certo? Observe que essa solução aqui, o meu x, ele corre aí, tá bom? De menos infinito até mais infinito. Essa aqui, então, seria
uma solução para a minha equação diferencial ordinária. Tá certo? Corremos aí com o primeiro exemplo. Tá? Vamos a um segundo exemplo. O segundo exemplo eu já tenho uma equação diferencial de primeira ordem, na qual não está na minha forma padrão. Tá? Não está na minha forma padrão. Então, para me escrever na forma padrão, eu já vou pegar e vou dividir por x toda essa minha equação. Eu vou obter da seguinte maneira: y' menos 4 sobre x, que multiplica y, igual, quando eu dividir x à sexta por x, vai ficar x à quinta vezes e elevado a x. Então, esse aqui seria aí o que eu chamo de primeiro passo, escrever na minha forma padrão. Vou para o segundo passo, identificar aqui o meu fator de integração, que é o meu μ de x. Meu μ de x vai ser a exponencial da integral de p de x dx. Tá? Observe que o meu p de x agora, nesse caso, é essa expressão menos 4 sobre x. Então, eu vou trabalhar em cima disso daqui. Meu μ de x vai ser a exponencial da integral de menos 4 sobre x dx. Resolvendo essa integral, tá? Vai ficar menos 4 ln de x, tá certo? Aqui a gente pode considerar um módulo, né? Gente, x, aqui a gente não precisa, quando estiver resolvendo essa integral, ficar preocupado com a constante dessa integral indefinida, tá? Então, só finalizando aqui, por propriedade, o menos 4 a gente joga lá para cima, tá? Vai ficar e elevado, né, ao ln de x elevado, né, a menos 4, que é a mesma coisa aí que x elevado a menos 4. A gente não precisa carregar o módulo aqui, a gente sabe que quando elevar aqui a quarta, tá? A gente obtém sempre termos positivos. Encontrei o fator de integração, posso partir então para o terceiro passo. Eu sei que, né, a maneira de escrever, conforme eu tenho aqui, fator de integração que multiplica y, e de cá eu vou ter, né, meu fator aqui de integração multiplicando meu f de x, tá? Meu f de x, meu fzinho de x, que nesse caso agora, tá? É justamente essa expressão x à quinta e elevada a x. Bem, pessoal, ao integrar isso daqui, eu vou obter já, tá? Quando eu integrar aqui de ambos os lados essa expressão, aqui aplicando um dx, tá? Eu vou obter a seguinte expressão: x elevado a menos 4 vezes y igual a x elevado a menos 4 vezes minha f de x, que é x à quinta vezes e elevado a x. Aqui eu tenho que calcular a integral com respeito a x. Então, resolvendo isso daqui, primeiro eu vou simplificar a minha expressão. Eu vou ter que a integral de x vezes e elevado a x. Aqui a gente aplica uma técnica de integração, pode ser por partes, né? A gente vai acabar aqui encontrando a solução x vezes e elevado a x menos e elevado a x mais uma constante. Quer dizer, eu vou ter y sendo, quando eu passar x à quarta aí dividindo, eu vou ter que x à quinta vezes e elevado a x menos x à quarta e elevado a x mais c que multiplica x elevado a menos 4. Aqui nós temos então uma solução para a minha equação diferencial ordinária de primeira ordem, da qual temos essa equação linear, tá certo? E para finalizar, vamos fazer mais um exemplo agora, um PVI, tá certo? Uma equação diferencial da qual nós temos como um problema de valor inicial, onde ele está dizendo aí que y0 é igual a 4. Bem, pessoal, a minha equação já está escrita na forma padrão, tá certo? Já está escrito aí na forma padrão, então o primeiro passo aqui, ok. Vamos aqui para o segundo passo. O segundo passo é encontrar o fator de integração, o μ de x,
tá? O mi de x aqui vai ser e elevado à integral de p. Observe que o p de x aqui é 1, tá? Então, vai ser 1 dx. Então, vai dar e elevado a x. Lembrando que eu não estou preocupado aqui com a minha constante. Feito isso daqui, tá? Podemos partir para o terceiro, tá? E quarto passo, que é escrever, né, a maneira que queremos. Quer dizer, eu vou poder escrever isso aqui como um fator de integração que multiplica y, e isso aqui vai ser justamente o fator de integração vezes a minha função, no caso aqui x, que é a minha f de x, tá legal? E aí temos, né, seria aí o quarto passo, que seria integrar de ambos os lados. Integrando aí de ambos os lados, nós vamos ter o e elevado a x vezes y, porque é o meu fator de integração, igual a integral de e elevado a x vezes x dx. Já fizemos isso aí no exemplo anterior, sabemos que essa integral aqui vai ser x e elevado a x menos e elevado a x mais uma constante, tá bom? Podemos, tá, escrever desta maneira, ó, y sendo x menos 1 mais c que multiplica e elevado a menos x. Chegamos nessa solução aqui, nessa família de solução, quando eu tenho aqui, tá, esse e elevado a x passando aqui para a direita. Bem, como é um problema de valor inicial, nós temos aqui uma condição de que y0 é igual a 4, tá bom? Isso aqui implica que eu vou ter o y sendo 4 quando eu tiver x aqui valendo 0, menos 1, mais c que multiplica e elevado a menos 0. Tá? Observe que essa expressão aqui vale 1 e eu vou ter que c vale exatamente 5. E eu encontro a minha solução, tá? Uma solução particular para o meu problema inicial, sendo x menos 1 mais 5 que multiplica e elevado a menos x. Essa aqui seria aí a minha solução para o problema de valor inicial. Tá certo? Bem, finalizamos aqui essa parte de equações lineares de primeira ordem, que são, né, escritas da forma linear. Encontro vocês na próxima aula. Um abraço e até mais!